Paz, meus irmãos, boa noite, graça e paz. Amém. Abra sua Bíblia já em Apocalipse, deixa eu entrar aqui. Vamos lá terminar a mensagem de Jesus à igreja de Filadélfia. Vamos ler novamente, corrido o texto, e eu paro aqui onde eu terminei as nossas observações, tá bom? O vento não está me deixando aqui arrumar aqui. Tranquilo aí, Manuel? Na paz aí, tranquilo? Qualquer coisa você dá um grito lá pro Vinícius lá. Vamos lá? Apocalipse 3, 7 em diante. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não desistiu, não, aqui de novo, qual que é a versão, a palavra, hein? Não negaste ao meu nome. Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até vocês, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guarda a palavra da minha perseverança. Tudo isso nós já estudamos. O que é a palavra da perseverança, o que é a sinagoga de Satanás, né? Nós já vimos tudo isso aí, tá ok? Por isso também eu o guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Vimos também que esse versículo é um versículo importantíssimo na questão de interpretação de Apocalipse, de linhas de interpretação. Então os dispensacionalistas, eles vão ter uma interpretação de um termo grego, que é aquela palavrinha ek que eu falei do grego, que pode significar que Deus protege tirando da provação, ou que Deus protege em meio à tribulação. Vimos que para a tradução, tanto faz, não existe uma tradução mais correta que outra, tanto é que o Maurício já tem uma tradução que já puxou a interpretação para um lado, o outro para o outro, e vimos então que a preferência de entendermos isso é diante do contexto do livro, e não só do livro, como de outras referências de Jesus e tudo, tá? Estou passando rapidinho, porque nós já estudamos, né? Versículo 11 agora. Aí Jesus, no meio disso, ele fala à igreja de Filadélfia ainda: venho sem demora. Aqui eu vou começar algumas observações, algumas anotações, e talvez, se necessário, até a gente abrir alguns textos aqui. Aqui nós vamos ver que esta é a quarta vez que é mencionada: Jesus vem sem demora, eu venho até ti, venho até você. Então é enfatizada a vinda de Cristo aqui, mas a primeira vez das quatro, em que ela aparece de forma positiva. Como assim? As outras três, Jesus vinha para trazer juízo. Aqui ele vem, para consolar, para exortar a perseverança, para incentivar, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Então aqui Jesus vem para motivá-los a continuar fazendo o que eles estão fazendo de correto, tá? Nas outras vezes não, nós vemos aqui, não vamos ler, mas para Éfeso, o retorno de Cristo significaria o quê? A remoção do candelabro. Não sei se você lembra disso. Eu venho e removerei o candelabro de você, se você não se arrepender. Para Pérgamo, significa o juízo com a espada da sua boca. Para Sardes, o juízo repentino e inesperado, como um assalto de um ladrão à noite. Eu venho de uma forma repentina,
trazer juízo sobre você, Sardes. E aqui eu venho, mas para incentivá-los, consolá-los, para exortá-los à perseverança, tá certo? Para Filadélfia, todavia, sua vinda implicaria vindicação e recompensa. Como a aprovação, lá do versículo 3:10, que a gente já viu, a vinda sem demora de Cristo, ou a vinda de Cristo, ela é um dos principais temas do livro de Apocalipse, não é isso? Então nós vimos que provação, tribulação, né, são temas que o livro todo vai trabalhar. A vinda de Cristo é um tema mais importante ainda, e ele é citado aqui algumas vezes. Sua recompensa antecipada, como o julgamento de seus adversários, é iminente. Olha que interessante, Jesus está falando para Filadélfia. Sabe esse pessoal da sinagoga de Satanás aí? Eles vão reconhecer que eu os amo. Então persevere, continue fazendo o que é correto. Essa vinda de Jesus para Filadélfia é justamente um juízo de recompensa daquilo que a igreja terá no final aos vencedores. Vamos usar a palavra que a gente já estudou? É um tipo, tá? É um tipo daquilo que vai acontecer com a igreja toda, com os vencedores, com toda a igreja de Cristo que perseverar na fé. Jesus vai fazer isso, vai recompensar, e a gente tem visto isso aqui, né? À luz disso, Filadélfia tem uma responsabilidade, sempre. Todas as igrejas têm essa responsabilidade, e nós também. Qual é? Perseverar, certo? Então vamos falar? Perseverar. Essa é a responsabilidade das igrejas da Ásia, e a nossa responsabilidade. Perseverar no quê? No que eles tinham. O que eles tinham? Conhecimento do Evangelho, de Cristo, a fé, as práticas daquilo que a gente viu, de boas práticas cristãs, do cuidado um com o outro. Então, tudo que eles tinham, que era elogiado por Jesus, você tem que continuar e perseverar. Perseverar por quê? Porque vem tribulação, porque vem provas, porque vem dificuldades, certo? Isso nós vemos o tempo inteiro. As igrejas está sendo falado para elas: vocês vão passar dificuldades, vocês vão passar, alguns estavam com problemas econômicos, problemas financeiros, outros tribulação de perseguição pelos judeus, outros iam ser perseguidos pelo Império Romano, e em meio às dificuldades da fé, persevere, não desanime, não volte atrás. Gente, esta é a mensagem. E ao que vencer, quer dizer, quem perseverar até o fim, ele tem as recompensas da eternidade e do reino. Nós temos também visto isso em todo momento aí, tá bom? Vamos lá, então, voltando no versículo 11: venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome sua coroa, né? Então, se abandonasse a caminhada, eles também poderiam perder a recompensa. Então é uma questão o quê? Persevere para você não perder o que já é de vocês. Aí de novo o versículo 12: ao vencedor. Então vamos lá. Ao vencedor. Nós estamos vendo aqui, já entendemos o que significa vencedor para as igrejas, tá? Não tem nada a ver com o que alguns acham que é vencer hoje. Ao vencedor é aquele que permanecer fiel a Cristo em toda e qualquer circunstância. Esse é o vencedor. Então, ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus. Vamos lá devagar, porque a gente tem várias observações aqui. Primeiro, novamente uma promessa ao vencedor, né? Conclui as promessas aqui para a igreja de Filadélfia, e ela é dupla aqui. Jesus vai prometer uma nova segurança. Por que Jesus está falando de segurança? Quem lembra? O que acontecia em Filadélfia? Fala alto aí, Mateus. Terremoto. Era uma cidade que se sentia segura? Não, por várias vezes eles tinham que sair da cidade e ir para o campo, por insegurança
diante de tremores de terra. Eu vou falar um pouquinho já da Turquia, tá? Que eu acho que é importante. Eu postei no grupo lá, todo mundo aqui já sabe que essas 7 igrejas da Ásia, todas elas estão na atual Turquia. Todo mundo sabe disso? Todas estas 7 igrejas estão na Turquia atual. Óbvio que essas cidades não existem mais como elas existiam, tem ruínas das cidades. A cidade que está lá são cidades modernas, reconstruídas. Existem ruínas ainda, tá? E existem algumas coisas que ainda dá para entender que é aquela cidade. Algumas estão com o nome modificado. Esmirna não chama mais Esmirna, né? Se eu não me engano é Izmir lá, que inclusive no roteiro que a gente mandou. Então, é interessante a gente pensar e falar um pouquinho de uma tragédia que está acontecendo lá, né, terrível, que nós temos que obviamente orar pelas vítimas, pelas famílias, pelas crianças, mas nós estamos estudando um livro que fala de juízo justamente para as igrejas que estavam na Turquia. Como pensar isso? Como abordar isso? Vamos tentar fazer isso, né, hoje um pouquinho. Eu vou trazer um texto para vocês de um pastor que eu gostei muito o equilíbrio dele de abordar, e eu vou ler para vocês no final daqui da carta, tá? Então, olha, vamos lá. Então, uma igreja, uma cidade insegura, Jesus prometendo segurança, meu irmão, é algo significativo para eles, e prometendo a eles um novo nome. Na verdade, nós vamos ver que tem mais uma questão de nome aí, nós vamos ver isso agora. Somadas as promessas do versículo 8, 3:8, e as outras 4 promessas do versículo 9 a 11, há 7 promessas para essa igreja. De longe a carta com o maior número de promessas, ou a mensagem para a igreja. Como ocorre com Esmirna, as igrejas que parecem ser, atenção aqui, como ocorre com Esmirna, as igrejas que parecem ser mais fracas, estão me ouvindo? Socialmente falando, da questão da influência, do poder dela na sociedade, ela está sendo perseguida, ela não é benquista. Então, comparado com as outras, as igrejas em Apocalipse fracas, ditas fracas, têm as maiores recompensas de Jesus. Isso é interessante, no mínimo interessante, né? Por quê? Porque elas conservam uma característica em meio à fraqueza delas, a fidelidade. São as duas que não tiveram nenhuma repreensão, as fracas, mas que se mantiveram perseverantes e fiéis a Jesus. Olha que interessante. Isso é um alerta para nós. Por quê? Nós queremos aqui, como Ministério Fonte de Vida, influenciar a cidade de Penápolis, e devemos querer. Só que nós temos que tomar cuidado, porque a hora que estamos no lugar de influência, de autoridade, de poder, muitas vezes igrejas na história deixaram a Cristo, deixaram a fidelidade a Jesus, usaram o nome de Deus em vão, usaram o nome de Jesus para que a autoridade deles fosse resplandecida sobre a sociedade, mas Jesus não estava mais ali. E isso é um perigo, e é uma coisa que nós precisamos querer crescer numericamente, crescer de influência, crescer o nosso impacto de testemunho, de evangelismo, de discipulado, de influenciar a nossa sociedade, sem perder a nossa fé pura e simples no Cristo ressuscitado. Ele é o Senhor, mesmo quando a gente tem algum tipo de autoridade, Ele continua sendo o Senhor. Amém? Isso a gente não pode perder de vista, né? Então, venha sem demora ali, conserve o que você tem, não perde a sua coroa. Ao que vencer, eu vou fazer de vocês uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele, sobre o que vencer, o nome do meu Deus. Vamos lá, vamos devagar que a gente vai entender isso. E gravarei o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Então Jesus vai gravar no vencedor o quê?
o nome de Deus, o nome da cidade e o novo nome dele. Tá? Vamos ver o que significa isso? Lembra que Apocalipse está cheio de metáforas e simbolismos. Não quer dizer que Deus vai escrever, tatuar na nossa testa o nome dele. A gente tem que lembrar que nós estamos trabalhando com um mundo simbólico, escatológico, apocalíptico da cultura judaica. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, o santuário, uma coluna. O que significa? De novo, uma cidade segura tem coluna que não cai. Ele está trabalhando de novo com elementos de Filadélfia. Por quê? As colunas da cidade deles, muitas delas foram por Beleléu. Meu irmão, é assustador quem viu o vídeo derrubando um prédio lá na Turquia. Não sei se você viu, caindo parecendo um negócio de plástico, parecendo aqueles negócios que faz com palito de picolé, né? Fazendo assim, desmontando. É assustador. Imagine um lugar onde você vive assim, o tempo inteiro tendo a insegurança, esse prédio vai cair, vai desmoronar. Eu não posso estar em lugar nenhum que tem teto em cima, meu irmão. As colunas não sustentam, elas se arrebentam. E Jesus vai falar o quê? Fiquem em paz, vocês vão ser vencedores. Eu vou fazer de vocês uma coluna no santuário de Deus, de tal forma, de tal segurança, que vocês não vão ter problema nenhum mais com essa sensação de insegurança de vocês. Para uma igreja que vivia num lugar desse, isso é um baita conforto e consolo, numa linguagem popular, numa linguagem que eles entendem, né? Em Gálatas nós vemos, Gálatas 2,9, não precisa ler, os líderes apostólicos são chamados de colunas. Olha, eles são a coluna da igreja, né? Em 1 Timóteo, a igreja é a coluna e alicerce da verdade, né? Então, gente, tudo o que se percebe que o que se usa na grande parte em Apocalipse, tem alusões, ecos na Escritura Sagrada. A maioria das coisas não é novo, totalmente novo. Sempre tem coisas ali no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, nas palavras de Jesus, em questões dos apóstolos. Por quê? Porque é uma continuidade de uma revelação, não é uma coisa nova, né? Obviamente ele está falando do futuro, mas ele está falando do futuro em cima de promessas antigas, que eles sabiam e conheciam muito bem. É o cumprimento, na verdade, de muitas coisas, né? A ideia lá e aqui é de firmeza e estabilidade, segurança. Tem um teólogo que ele destaca a ênfase aqui, que está naquilo que permanece firme. Então eu vou fazer algo, eu vou vocês ficarem seguros, firmes. Vocês no templo de Deus vão estar firmes, como uma coluna. Não há mais como esmurecer, não há mais como tremer. Vocês serão uma coluna no meu reino, no meu templo, no meu santuário. Deve-se lembrar que tanto a cidade, por causa dos terremotos e desastres econômicos, quanto a igreja, por causa da perseguição, nunca haviam sentido segurança e estabilidade. De modo que essa promessa deve ter sido muito bem-vinda. Precisamos considerar dois elementos-chave aqui. A natureza claramente, gente, metafórica da coluna do templo, certo? Deus não vai botar os vencedores lá, com um cimentinho, colar um no outro, todo mundo ficar lá paradinho como uma coluna no santuário, quietinho, entende? Eu faço isso para a gente não levar a essa loucura de literalidade. Ele está dando um lugar de segurança no ambiente da habitação de Deus para eles. É isso que a gente precisa entender. Obviamente é uma metáfora, retirada, óbvio, de construções do Antigo Testamento, do Templo de Salomão, colunas que foram feitas para sustentáculos. Na cultura judaica, eles conheciam muito bem colunas que sustentavam firmes os prédios. E é isso que ele está prometendo a esses vencedores. Agora ele fala mais o quê? Você vai vencer, você vai ser coluna no santuário. Mas eu vou fazer outra coisa em você. Vou gravar o nome do meu Deus.
Gente, isso também tem resquício, tem elementos para trás para a gente entender mais ou menos o que está sendo falado. Então vamos lá. Abra comigo aí em Êxodo. Capítulo 28. Vinte e oito, 36. Ele não falou que ia fazer da igreja um reino de sacerdotes? Lá em Apocalipse, lá no começo, sim ou não? Lembram? Tá, o que tem uma marca lá no Antigo Testamento sacerdotal? Olha que interessante. 36, Êxodo 28, 36. Faça um diadema de ouro puro e grave nele como se grava um selo, consagrado ao Senhor. Prenda-o na parte da frente do turbante com uma fita azul. Estará sobre a testa de Arão. Isso aqui estaria sobre a testa do sumo sacerdote. E estaria lá marcado em cima disso, consagrado ao Senhor. Assim ele levará a culpa de qualquer pecado que os israelitas cometerem em relação às coisas sagradas, ao fazerem todas as suas ofertas. Estará sempre sobre a testa de Arão, para que as ofertas sejam aceitas pelo Senhor. Então, o que acontece? Nós temos uma referência de um nome ser marcado na testa no Antigo Testamento. Obviamente aqui não era na testa, na pele, né? Mas era com uma mitra que ela colocada em cima da cabeça do sacerdote, e ali uma fita feita com esse diadema e tudo, essa parte azul aí, essa fita azul, e escrito consagrado ao Senhor. Então, gente, o que Jesus está falando? Que para Ele na eternidade, todos nós somos sacerdotes. Ele está fazendo um reino sacerdotal. Não é mais só o sacerdote que vai ter uma pertença a Deus diferenciada. Nós todos vamos pertencer ao Deus de Jesus, ao Pai, de uma forma peculiar, como qualquer sumo sacerdote foi projetado, na verdade mais do que eles, né? Então vamos lá mais um pouquinho aqui. O que mais que ele vai gravar na testa aí? Ou vai gravar sobre ele, né? Na verdade, o nome da cidade. Na época era, né? Era um turbante, uma mitra também, porque tinha um tipo de eu não sei como que chama aquilo, um chapéu, mas era para cima assim, e tinha todos os engastes, as pedras, né? E tinha também então escrito ali sobre a testa ali. Tiara, é porque se a gente entender tiara igual hoje, não dá muito certo, né? Tem desenho para a gente ver. Eu vou achar e vou mandar no grupo para vocês, porque tem muita gente que pega e tenta refazer aquela estrutura, né, daquilo que estava sobre a cabeça do sumo sacerdote. E tem desenhos que ajudam a gente meio que entender aquilo que estava ali sobre a cabeça dele. Eu vou mandar no grupo, vocês me lembrem lá, tá? Gravarei sobre ele o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu nome. Então vamos lá. A segunda promessa aqui, além da segurança, é o novo nome, escrito no cristão, no crente, no que vencer, né? É um nome triplo, né? Ter o nome do meu Deus significa o que, gente, então? Pertencer a Ele, ter a sua essência e ser seu filho. Como vários comentaristas destacam, o Antigo Testamento ensina que cada israelita tinha o nome de Deus colocado sobre ele. Tem vários textos aqui, não dá para ler. Essa passagem pode muito bem ser um eco, olha que interessante, um eco de Isaías 62, 2, que ele toca no novo nome designado pelo Senhor. Então, gente, você percebe que todos esses elementos estão lá. Está nos profetas, está na estrutura sacrificial ali do templo, do tabernáculo. Para eles aquilo era muito vívido para os judeus. Obviamente que quando a carta é escrita, não é escrita somente aos judeus.
nós temos uma grande parte ali de gentios, né, convertidos a Cristo, mas a partir do momento que eles são convertidos a Cristo, a grande possibilidade é que eles estão estudando a literatura judaica, o Antigo Testamento, para entender o Messias. Então eles começam também a entender toda essa simbologia. No próprio livro de Apocalipse, primeiro são os santos, preste atenção. Primeiro, eu falei a semana passada isso, né? Quem é selado na testa, marcado na testa primeiro? Vai lá, Apocalipse 7. Apocalipse capítulo 7, versículo 3 diz assim: dizendo: não danifiquem, lá depois o sexto selo, na época dos 144 mil, coisa que a gente vai estudar ainda, e ele fala assim: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até o que? Marcarmos quem? Marcarmos com o selo a testa dos servos do nosso Deus. Meu irmão, aquilo que a gente tem falado, a gente fica tão preocupado com a marca da besta, e eu estou preocupado em ser marcado na testa por Deus, né? E outra, nós também temos que entender que há uma grande possibilidade da marca não ser física, gente. Ninguém sai caçando a marca de Deus na testa. Nós já somos selados, a Bíblia fala. Cadê o selo? Cadê? Não estou vendo aí. Você já é selado. Quando Deus olha, existe um selo em você, de pertencimento. Aí a gente pega, entende que o selo de Deus é uma questão metafórica, mas a da besta a gente quer procurar na testa, física. A gente tem que entender, eu falei a semana passada, que tudo que a besta e o dragão estão fazendo é uma paródia da verdade. Babilônia é uma paródia falsa, ruim, da Nova Jerusalém. A marca da besta é uma paródia da marca de Deus que existe nos salvos. Ele fala: Deus está selando os seus, eu vou selar os meus também. Deus tem uma cidade? Não, nós também temos uma cidade. Ele tem um profeta? Eu também tenho o meu profeta que vai falar por mim. Você percebe que existe um xerox negativo do reino de Satanás com o reino de Deus. Então, se o selo de Deus não é físico, o selo da besta também não é. Mas pastor, e as coisas que indicam as questões da besta? Isso vai ter. Assim como algumas coisas indicam, né, que nós somos selados por Deus. Pode ter, por exemplo, eu vou dar um exemplo. O ser humano brinca com as coisas de Apocalipse e a gente tem que saber lidar, gente, para a gente não ficar paranoico. O José me mandou, e nós conversamos domingo, sobre um relógio dos finais dos tempos que os cientistas fizeram. Não sei se vocês viram isso. Gente, os cientistas fizeram um relógio dos finais dos tempos, apocalíptico, né, José? Como que chama? É isso? Do juízo final, relógio do juízo final. Meu irmão, ele não está marcando os sinais dos tempos. Nós temos que entender que são cientistas. Eles deram um nome metafórico, mas é significativo. Por quê? Porque no relógio deles e na matemática deles, o relógio deles está batendo uma numeração de tanta intensidade de coisas ruins, guerras e pandemias, que eles estão falando: opa, faz tempo que o relógio não bate isso aí, nós temos que tomar cuidado. Então é óbvio que para a gente tem significado, porque a própria matemática da ciência está falando: os tempos não estão muito bons. Está acontecendo tanta coisa ao mesmo tempo, que eles chamam que relógio do juízo final. Mas, meu irmão, é uma fala, muitos deles ateus, usando essa linguagem. A gente não pode pegar e falar: olha, tem um relógio de Deus lá, que está marcando o último segundo da história humana, baseado num relógio dos cientistas. Não funciona assim. Agora, que é significativo, lógico que é.
porque eles estão marcando matematicamente a intensificação de coisas que são prenúncios do fim. Então é significativo. Só que nós precisamos ter cuidado para falar coisas que eles não estão falando, que não criaram o relógio para, na verdade, medir a temperatura se Jesus está voltando ou não. O relógio não foi criado para isso. O relógio foi criado, sabe para quê? Para avisar a humanidade e os governantes tomarem cuidado com a terra, porque está se agravando os problemas ambientais, as queimadas, as guerras, e isso vai fazer mal para a humanidade. E aí eles fazem uma conta: olha gente, chegou num ponto que se a gente não tomar cuidado e não refizer as políticas públicas, nós vamos acabar com a terra. O relógio foi criado para isso, não foi criado para anunciar a vinda de Cristo, né? Da guerra da Ucrânia e da pandemia. Isso, por causa do armamento nuclear, né? O José falou também de um submarino, né, José? Que tem uma arma nuclear ali, um míssil que pode destruir não sei quanto do continente lá. Então, quer dizer, o que eles estão medindo? Eles estão medindo a periculosidade do negócio, né? Eles estão medindo, né, a fragilidade da terra diante do potencial destruidor do próprio ser humano. E também da natureza, tá? Então, agora, vamos descartar como que se isso nada tivesse valor? Não, é muito interessante, é significativo para a gente que acredita que sinalizações acontecerão, estão acontecendo, e a gente vai ter que aprender a lidar com isso, né? E como lidar? O que Jesus está pedindo das igrejas em meio a tudo isso? Perseverança. Ele não pede para a gente descobrir a hora que Ele vai voltar, em nenhum momento. Ele pede para a gente ser fiel a Ele até o fim, e se precisar morrer pelo Evangelho. É isso que Ele está pedindo. E Ele está anunciando que Ele vai vencer, e que Ele vai voltar. Apocalipse é isso, gente. É em meio a tudo que nós vamos ver de juízo, de males para a terra, né, de intensificações de destruição, que a gente vai ver que faz parte do processo, né, que Deus vai permitir e fazer com que a terra passe, os habitantes da terra passem, tá bom? É. Isso, é verdade. Mas tem uma indicação, tem um paralelo. Isso, o que o Nivaldo está colocando, é que mesmo na primeira vinda de Jesus, outros povos e outras nações também parece que perceberam coisas, né, de um evento de Deus na terra significativo. Um exemplo disso, né, são os magos que vieram visitar Jesus, que não eram judeus, certo? Eles eram da Pérsia, aqueles magos do Oriente, e provavelmente aqueles magos mexiam com astronomia, astrologia, só que havia uma possibilidade também deles estarem querendo entender o Criador do céu e da terra. Então Deus traz uma estrela, porque eles estudavam os céus, e através de uma estrela leva eles para Jesus, mostrando que o rei nasceu, e os caras nem judeu eram, né? Então isso faz sentido. Então é óbvio que as outras pessoas precisam sentir que existe algo acontecendo. Por quê? Porque faz parte da oportunidade de Deus de arrependimento. Deus sempre dá oportunidade para as pessoas se arrependerem, né? E a gente vai também falar um pouquinho disso aí, tá? Vamos lá. O segundo nome da cidade, da Nova Jerusalém, aqui também é interessante. Como que vai dar o nome da cidade? Também, gente, é uma questão de, primeiro, o nome de Deus sobre você, quer dizer, você pertence a Deus. Mas agora você tem uma cidadania celestial. Então eu vou gravar em você também o nome da cidade. Por isso, porque isso aí tem a ver com a cidadania romana. Por exemplo, um cidadão romano, ele chamava-se assim. Como você chama?
eu sou Saulo de Tarso. A cidadania estava gravada na identidade dele. Então quem ele era e no local onde ele pertencia, a cidadania que ele pertencia, ele gravava no nome. Então ele se apresentava como: eu sou Saulo de Tarso. Isso era uma questão romana. Então há uma grande possibilidade de estar acontecendo isso também. Jesus está falando: vocês vão ser o Maurício da Nova Jerusalém. E da Nova Jerusalém, vocês pertencem ao meu Deus, olha o que Jesus está falando, e vocês são cidadãos agora da cidade que está descendo do céu. Como que está? Poxa, que interessante, a tua Bíblia às vezes já traduz, né? Ela já traz porque isso não está no grego, tá? Isso é uma interpretação do tradutor. Quando ele vai traduzir, ele já faz a interpretação. Interessante. Ele fez a interpretação novamente aí. Tá? Ele já fez a interpretação que ele achou que seria realmente isso, que condiz com aquilo que eu estou estudando e a gente está vendo aí. Então, você vê que acontece? De novo, é metafórico. Não vai estar sobre a gente, a cabeça lá, escrito na testa, no nome, o nome da cidade. Ele está falando: vocês são do meu Deus, vai estar gravado em vocês o pertencimento, vai estar claro, patente quem vocês são, e vocês são cidadãos agora de uma nova cidade. Há um pertencimento, por isso eu falei domingo aqui, como a gente tem que viver nessa terra? Como cidadãos de outra. Nós temos que viver aqui no Brasil como cidadãos da Nova Jerusalém. A nossa cidadania não é mais daqui, ela é celestial, e nós temos que agora transparecer essa cidadania para o povo do mundo, ver como nós agimos diferente, como somos diferentes, como pensamos diferentes, como nos relacionamos diferente. Mas por que vocês são assim? Porque a gente é cidadão do céu, do reino de Deus, da Nova Jerusalém. Mas ninguém faz isso aqui não, mas a gente faz, porque nós somos comunidade de Cristo. Se fizéssemos, as pessoas chegariam a Cristo muito mais fácil, né? Então é isso que a gente precisa pensar. A ideia da Jerusalém celestial, ela se originou, gente, lá em Ezequiel. Nós vamos ler ainda Ezequiel, né? Ezequiel, do capítulo 40 a 48, ele fala de uma nova cidade. E essa ideia dessa cidade se origina nesse profeta aí, principalmente o capítulo 48, que diz que a cidade a Nova Jerusalém, ela vai receber um nome, que será: o Senhor está aqui. De novo, será que lá na cidade vai estar escrito: o Senhor está aqui? O que ele está querendo dizer? Que nesta cidade a presença de Deus nunca sairá dali, nunca faltará. Deus nunca vai abandonar a Nova Jerusalém. Por que ele está falando isso? Porque Deus abandonou a Jerusalém. O exílio, o que foi? Um abandono de Deus de Jerusalém. Deus sai de Jerusalém, Deus sai do templo e vai embora. Tanto é que quando a arca é roubada e levada embora, você sabia que ninguém podia tocar na arca? Se tocasse, morria. Nem o judeu, nem um levita, que tinha a incumbência de carregar, se ele tocasse nela, ele morria. Por que os ímpios tocaram e não morreram? Eles levaram ela embora. Porque Deus falou: eu vou embora daqui, pode me tirar. Foi Deus que quis ir embora. Ele que permitiu. Pode carregar aqui, pode me tirar daqui. Não estou mais aqui. Eles me abandonaram, eu estou saindo. A glória e Cabode, a glória se foi. Não foi esse um dos filhos lá? E Cabode, a glória se foi de Jerusalém. E agora Deus vai fazer uma nova Jerusalém, que Ele nunca mais vai sair dali. O Senhor está aqui. Isso está lá em Ezequiel 48, 35, tá? O tema da Nova Jerusalém, gente, é extenso, tá? Para ser tratado aqui, nós não vamos ter como fazer isso. Mas lá em Gálatas já fala da Jerusalém que está descendo, dos que vêm de cima.
Em Hebreus fala da Jerusalém celestial. Então já existe uma referência lá em Ezequiel, em Gálatas, em Hebreus, disso que Jesus está falando, que vai vir a nova Jerusalém, e uma cidade da qual agora nós somos cidadãos. Em ambas as cidades, escatológica é contrastada com a terrena, para mostrar a superioridade da nova aliança sobre o judaísmo da antiga aliança. E é óbvio que ela está descendo do céu, que também é figurado, é uma manifestação. Por isso que diz em Apocalipse 21:3, o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles, eles serão o seu Deus, e Deus mesmo estará com eles. É isso que significa: vocês são meus, vão estar habitando comigo, vocês serão meu povo, pertencem a mim, cidadãos da minha cidade. Por isso que vocês são vencedores. Olha que coisa, gente. E essa é a promessa. E para encerrarmos aqui, o novo nome de Jesus não é explicado, tá? Em Filipenses 2:9, ele recebe o nome que está acima de qualquer outro nome. E em Apocalipse 19:2, o Cristo que retorna tem um nome escrito que ninguém conhece, senão Ele mesmo. Provavelmente esse nome será revelado então, quando Ele voltar. Só que o mais importante não é saber o nome, mas é o fato de que nós teremos o nome. De novo, eu quero saber o nome de agora, vai todo mundo procurar o nome de Jesus e vai começar a inventar um monte de teoria. Meu irmão, não é isso. O que Ele quer que você saiba é que você pertence a Ele, que você é do Deus dEle, que você é cidadão da cidade que Ele está fazendo, e que você é dEle, porque o nome dEle também vai estar sobre você. Amém? E essa é a mensagem então a Filadélfia, e ele termina dizendo, como todas as outras: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Termino aqui com um resumo, e a gente me dá um minutinho para eu falar da Turquia, tá bom? Toda igreja pequena que atua em uma região complicada encontra encorajamento nessa mensagem. Igreja espalhada na face da terra, pequenininha, regiões difíceis, complicadas, leia Filadélfia. Os pastores aí que vão pregar em igrejas assim, poxa, essa é a carta para abençoar essas igrejas que estão pequenininhas, sem poder na comunidade, sem tanta projeção na sociedade, mas são fiéis a Deus ali, Filadélfia. Porque é uma mensagem para esse tipo de povo, para a igreja de Cristo que ainda passa por essa situação. Todo cristão que não tem certeza sobre os seus dons e seu lugar na igreja será confortado por essa mensagem. A mensagem básica é profunda. Deus está mais interessado na fidelidade da igreja do que no sucesso. Quando chegar a eternidade, as maiores recompensas podem muito bem ser para os cristãos que perseveraram em situações como da igreja de Filadélfia, que permaneceram fiéis ao Senhor numa situação extremamente difícil. A eles é dada uma porta aberta, uma coroa que ninguém pode tirar. Todavia eles podem perdê-las, se não conservar o que têm. Portanto, a mensagem começa e termina com perseverança, com a vitória sobre todo e qualquer tipo de obstáculo à centralidade de Deus na igreja e à centralidade de Cristo em nossas vidas. Qualquer obstáculo à centralidade de Deus e a Cristo tem que ser retirado. Nós seremos vindicados, receberemos o nome do próprio Deus, o nome do próprio Cristo como nossos. Somos cidadãos dos céus, mas lembrando, devemos perseverar. Que o Ministério de Fonte de Vida ouça o que o Espírito diz às igrejas, em nome de Jesus, amém? Semana que vem a gente começa, não sei se termina, a mensagem a Laodiceia, muito forte também a mensagem para Laodiceia. Mas antes, gente, Turquia, um momento extremamente difícil. Eu vou fazer umas perguntas aqui, eu acho que talvez eu vou até tirar depois da gravação. Por quê? Porque para não soar
que a gente é insensível ao sofrimento deles. Nós não somos insensíveis, né? Eu imagino se fosse eu, minha família, os meus filhos. Então, não existe insensibilidade no sentido, não, né? É juízo, como algum, é juízo de Deus, que se exploda, né? Não é isso, o nosso coração não pode ser esse. Nós temos que estender compaixão, graça, misericórdia, oração. Nós temos irmãos nossos que estão lá. Mas é fato, 2.300 pessoas mortas, muitas outras feridas, né? Então, alguém tem número mais atualizado, hein? Já deu essa numeração? E tem outros tremores, parece que acontecendo em alguns outros lugares, né? Então assim, gente, não é fácil, só que não é significativo. Tudo isso que nós estamos lendo, o receptor original moravam na Turquia. As 7 igrejas estavam na Turquia. Eu tenho uma pergunta, falei com Deus hoje, falei, Deus, eu não sei como lidar com isso. Como lidar com isso? Como entender isso? Nós entendemos isso numa linguagem de juízo. Parece que a gente fica insensível ao sofrimento das pessoas. Mas espera aí, Apocalipse diz isso. Se é um juízo e é para arrependimento, como as pessoas estão lendo isso na nossa sociedade? As pessoas não fazem mais essa leitura de que um problema da natureza é um juízo de Deus. Mas antigamente fazia. Todo problema que tinha na época, terremoto. Por exemplo, nós lemos no domingo de manhã na nossa IBD, o terremoto lá da prisão de Paulo e Silas, que o carcereiro, ele pergunta, como que eu faço para ser salvo? A gente acha que a pergunta dele é contemporânea. É igual a gente pensa em salvação, a gente acha que ele está perguntando assim, Paulo, então me fala, como que eu tenho que fazer para ir para o céu? Ele não está perguntando isso. O carcereiro era romano, ele não conhecia o judaísmo, ele não conhecia o cristianismo, ele não tinha nem ideia do Deus de Paulo, ele não tinha ideia do que Paulo oferecia como salvação. A questão de salvação ali é por causa do terremoto. Quando acontece o terremoto, o carcereiro sabe na mitologia, na cultura religiosa dele, que uma divindade está irada, e está irada com ele, por causa de Paulo e Silas que eles prenderam. Quando ele vai se matar e Paulo fala assim, não, porque está todo mundo aqui, ninguém fugiu, ele pergunta, a pergunta pode ser traduzida assim, Paulo, então como eu posso apaziguar e ser salvo da ira da divindade? Porque ele esperava que Paulo falasse aquilo mais ou menos que todo mundo falaria na época para ele, é só você fazer tal sacrifício, tal coisa que você vai apaziguar a ira do Deus tal. De Zeus, de não sei quem, que está bravo, porque olha, e Paulo vem e fala assim, o carcereiro, é só você crer no Senhor Jesus, que você será salvo, você e sua casa. Meu irmão, ali é um pane na cabeça do carcereiro, e provavelmente ele não entende, tanto é que o texto a seguir Paulo tem que pregar para ele, porque ele não está entendendo. Paulo tem que pregar e desenvolver o evangelho, para que ele entenda que salvação ele está falando, o que ele está querendo dizer, até que ele crê no evangelho e é batizado, ele e a casa dele. Então você percebe que naquela época, um terremoto, uma coisa da natureza, para eles já simbolizava um tipo de juízo divino. Hoje não. As pessoas hoje estão secularizadas, cabeça não é religiosa. Mas e aí, como tratar isso? Deus não mudou. Deus fala que Ele vai fazer. Ele diz que vão acontecer. Nós vamos ver coisas aqui terríveis. As trombetas, as taças, né? E muitas delas são ações de Deus, dos anjos de Deus, de anúncios e prenúncios. E a natureza, mas você percebe que é a natureza controlada por Deus.
é um problema da natureza. Por exemplo, entende-se que um momento lá, a estrela que está caindo do céu é um tipo de meteorito, meteoro. Alguns entendem que a mais probabilidade de interpretação na ciência contemporânea, que seja um meteoro, que para destruir aquela quantidade da parte da Terra. Então aí a gente fala, não, então foi um desastre cósmico. Os ateus falam isso, né? É um desastre cósmico, uma hora um meteoro atinge a Terra. E na perspectiva de Deus, só vai atingir na hora que Ele quer.